sobre os trabalhos de Paixão Cortes e o tropeirismo, convido Paulo César Bigaton, ele que iniciou sua trajetória na dança gaúcha em 1990, com participação em mais de 40 cursos de indumentária e danças gaúchas ministrados pelo folclorista Paixão Cortes. Avaliador desde 1999, com experiência no FEPARTE, FECARTE, Rodeio Internacional de Vacaria, FEGADAN, Rodeio Nacional de Abdom Batista e festivais artísticos diversos. Foi um dos fundadores do Conjunto Folclóricos Rio-Grandenses. Conquistou premiações significativas em festivais e rodeios dos 3 estados do sul do Brasil, participando também em festivais internacionais de folclore no Paraguai, Uruguai, Peru, Portugal e França. Com vocês, Paulo César Bigaton. Bem, boa tarde a todos então. Quero registrar que é uma satisfação estar aqui tentando transmitir um pouco daquilo que a gente adquiriu de bagagem durante esse tempo, né? São 33 anos aproximadamente dançando, e deixar bem claro que de forma alguma me considero um historiador ou mesmo um palestrante. Eu sou apenas um dançarino que, por consequência, né, de um trabalho, a gente passou para avaliação, antes disso passou a ser instrutor, mas jamais foi colocando isso como objetivo, né? E até os dias de hoje, podem ter a certeza que estou aqui apenas para tentar transmitir aquilo que me foi transmitido, aquilo que a gente foi ganhando de bagagem durante todo esse tempo. Agradecer ao Giovanni pelo convite, por oportunizar esse tipo de encontro, coisas que deveriam acontecer com mais frequência, e que a partir da partida, né, do Paixão, nós praticamente não temos oportunidades para isso. Então esses eventos deveriam acontecer com mais frequência, principalmente pela troca de experiência, que certamente somaria muito para o pessoal novo que está entrando no movimento. Poder ter o contato com o pessoal com mais tempo de dança, e isso traria muito para o seu aprendizado e para o seu crescimento. Agradecer também ao seu Walter pelo espetáculo de palestra que ele trouxe hoje pela manhã, para aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar. Para quem não teve, eu acredito que isso aí vai estar disponível, né, Giovanni? Então, que o pessoal assista. E eu quero aproveitar isso para fazer um gancho. Para nós que dançamos e somos instrutores há bastante tempo, a gente sempre fala que é muito importante buscar o conhecimento no detalhe. Inclusive, para esse tema que nós estamos falando hoje, que é do tropeirismo, eu sempre fui um que defendi que o pessoal deveria levar os seus dançarinos para a vivência, levar lá para conhecer as peças, principalmente, como estão ali, né? Conhecer as coisas para saber o que vocês estão representando, porque é normal isso, tanto nas danças birivas quanto nas danças de invernada. É normal a gente perceber, a gente que tem mais experiência, o que está avaliando ali, a gente percebe que a pessoa está fazendo, mas não sabe o que está fazendo. A pessoa não tem a menor noção do que está fazendo. Muitos, né? Muitos, eles são orientados e estão fazendo aquilo porque o instrutor mandou fazer aquilo. Simplesmente. E pode parecer, para a maioria, pode parecer que é besteira, mas não é. A gente tá avaliando ali, e a gente olha a pessoa executando, e a gente sabe que a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Então, palestras como essa que o seu Walter trouxe, e que aí tem um detalhe que deve ser observado, que a gente via isso lá nos cursos do Paixão, durante toda a década de 90, que a gente tinha curso com o Paixão praticamente todos os meses. O Paixão fazia uma parte teórica, onde ele lia muito, ele trazia muita informação. Era um momento que ninguém prestava atenção.
Era um momento que ninguém acompanhava. E aqueles que acompanharam aquilo, ou que buscavam a informação a partir daquilo, eram os que saíam na frente dos demais. Porque esse detalhezinho faz diferença total. E aqui nas danças birivas também vai fazer. Isso que o seu Walter trouxe para nós hoje tem muita riqueza de detalhe e muita coisa que vocês, grupos, conseguem extrair e trazer para cima do tablado e fazer uma dança melhor. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos entrar na parte dança propriamente dita do tropeirismo. E aí é interessante ressaltar assim, ó, que nós vamos estar falando agora à tarde, basicamente do que o Paixão pesquisou, tá? Então vai haver até alguns detalhezinhos daqui a pouco com relação a datas, né, seu Walter? Porque existem nas obras, algumas pequenas distorções com relação a datas e tal. Então, daqui a pouco o que o Paixão trouxe, que é o que eu vou trazer, pode ser que em alguma data ali dê algum conflito com aquilo que o seu Walter está falando, mas deixar claro que é o que está na obra do Paixão. Tá bem? Das obras do Paixão, nós não utilizamos apenas o Danças Birivas. Então, nós usamos o Danças e Andanças, uma obra dele, o Gaúcho é a obra só dele, né? O Danças e Andanças e o Aspectos da Sociabilidade Gaúcha, que são duas obras do Paixão com o Barbosa. E daí o Gaúcho e o Danças Birivas, que é o Birivinha, que todo mundo chama, né? Que são obras do Paixão. Então a gente juntou como nós colocamos ali, ó, considerações do trabalho de Paixão Cortes sobre a temática. Então a gente juntou alguns trechos, algumas considerações, né? Porque isso está... o Paixão fala de danças birivas em todas essas obras, né? E nós pegamos alguns, e vocês vão ver que a gente pegou algumas curiosidades, algumas coisas que a gente considera que foram importantes para contar um pouquinho dessa história. Longe, como eu disse, longe de trazer uma história completa disso, não, longe disso. Vou trazer algumas considerações, tá, que a gente considerou importantes. Então, em 1634, o padre Cristóvão de Mendonça trouxe de Corrientes cerca de 1.000 reses. E em 1635, mais 5.000. Isso, como eu disse, é o que o Paixão descreve. Deixou parte desse gado nas várzeas do rio Jacuí e pretendia chegar com o restante aos planaltos da Serra Geral. Mas aí conta, o que está na obra aqui, ele foi capturado, né, pelos Ibiraiaras, e ali conta um pouquinho da história, e que ele acabou sendo morto, né, acabou sendo esquartejado. Aí, na morte dele, diz que os Ibiraiaras tinham como é que chama mesmo? Um feiticeiro, né? E que ele pedia a morte dançando. Então diz ali, ó, pela palavra do historiador Aurélio Porto, em uma sintonia com a controvertida lenda onde a palavra gaúcho pretendia significar gente que canta triste, esse bailarino mágico teria sido o primeiro gaúcho, porque esse feiticeiro pediu para que fosse morto o padre, pediu dançando. Então conta a história que ele teria sido considerado o primeiro gaúcho. Sabemos que outros jesuítas vieram na trilha de Cristóvão e fundaram os 7 povos. Então isso, como o seu Walter contou de manhã, é no segundo ciclo do tropeirismo, né? No segundo ciclo da introdução das vacarias, do gado, né? Pelos jesuítas. E muitas instâncias pastoris nos campos das missões orientais, e que, atraídos pela caça ao gado jesuítico, inúmeros aventureiros portugueses desceram de São Vicente, e outros tantos aventureiros espanhóis subiram do Prata. Cada um deles trazia suas falas,
suas crenças e suas danças. E todos traziam uma mesma herança cultural, legada da antiga Grécia para os povos do Ocidente. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para a gente observar que aqui já está um pouco da formação do nosso povo, né? Porque é uma mistura então daqueles que desceram de São Paulo para tropear o gado, para explorar esse gado, que até então era considerado livre, né? E dos que subiram do Prata. E essas pessoas acabaram ficando, também auxiliando na formação do povo. E importante que vocês analisem assim, ó, é uma mistura de culturas. Porque ali, se a dança que vai aparecer, ela vai ter influência, então, de quem subiu do Prata, ela vai ter influência de quem veio de São Paulo, né? A dança que esses tropeiros, que esses birivas foram fazer ali na frente, né, em alguns momentos, ela tem a influência desses povos, dessas culturas diferentes. Importante, na minha opinião, é importante observar isso. A atividade e sua importância. O tropeirismo do Rio Grande do Sul, rumo a São Paulo, teve seus primeiros instantes em torno de 1732 e destinou-se, com o transcorrer dos tempos, à Feira de Sorocaba, o mais importante centro comercial de gado do Brasil, no século XVIII. Consolidado esse mercado em 1755, atrai também os birivas que começam a levar da então província de São Pedro não só os bovinos chimarrões, arrebanhados, arelhanos, mas cavalgaduras de marca, em especial enormes tropas de muares, destinados ao transporte de carga de cidades paulistas e ao carregamento de minérios extraídos das Minas Gerais. No transcurso do século XIX, teve Sorocaba significativos momentos e sua feira de animais encerrou-se praticamente em 1897. Então, para ver assim, a feira de Sorocaba, de acordo com esse registro, ela durou 165 anos aproximadamente. Então, vejam que hoje as coisas, se surgisse hoje, acredito que não teria toda essa longevidade, né? Porque as coisas hoje são muito mais rápidas, os ciclos hoje são muito mais rápidos. Então, vocês pensem assim, ó, quantas gerações de tropeiros tiveram envolvimento com isso, né, durante 160 e poucos anos que teve a Feira de Sorocaba. Olha o quanto é histórico isso. Importante papel de conquistador de áreas e desbravador comercial desempenhou o tropeiro biriva, com seus cargueiros enrabados, carregados de bruacas repletas de artigos, destinados ao consumo de famílias estabelecidas em perdidos campos e serras devolutas, na região meridional do Brasil. Lembrar, né, que eles levavam tropa, levavam também mercadorias, desciam com mercadorias e assim por diante, né? Então, fazendo contato com as pessoas que estivessem no caminho dos arredores, né? Fazendo negócios tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Vestiam esses birivas, transmutante campesino de outrora, roupas híbridas que se desenvolveram em razão de sua atividade pastoril aventureira e primitiva, e em momentos ligadas a acontecimentos militares guerreiros de primórdios da formação do Rio Grande do Sul. Lâminas de Debré, 1823-1825. É importante comentar que a gente pegou algumas imagens, a grande maioria das imagens que vocês vão ver, nós pegamos lá na obra que retrata a história das viagens, né, que Debré fez aqui no Rio Grande, mas
praticamente todas as imagens estão também nas obras do Paixão. Então, aqui na esquerda de vocês, né, escravo negro conduzindo tropas na província do Rio Grande, registrado por Debré em 1820, que está também no Danças Birivas do Tropeirismo Gaúcho, página 37. Lá na direita, Homem do Rio Grande, gaúcho. Aparecem duas figuras ali, né? E é também retratado por Debré em 1825. Aqui na esquerda, então, Homem de Santa Catarina e Paulista. Então, daqui o de Santa Catarina, lá aquele da direita seria o Paulista, vai aparecer em outras imagens as figuras com a mesma semelhança. Como está lá, ó. O mineiro à esquerda, atravessando a ponte com o cachorro, lá. Né? As tem levantadas, isso está falando do chapéu, tá? Da aba do chapéu. Já o chapéu do mineiro do centro tem as abas arriadas. No lado esquerdo da aquarela aparecem primeiro um paulista com o poncho vermelho e ao lado um gaúcho com o poncho azul e seu chapéu de aba estreita e copa alta. Aqui eu queria chamar atenção para o mineiro que aparece no centro ali, ó, descalço. O gaúcho vai estar descalço também. E dentre aquelas coisas, aqueles pequenos detalhes que a gente vai observando das coisas, eu gostaria de sugerir que vocês olhassem essas imagens de Debré e vocês vão ver que os homens, principalmente aqueles que têm os escravos, né, eles vão aparecer sempre descalços, na maioria das vezes descalços, e um detalhe que vai aparecer muito claramente, é bem claro nas imagens, é o dedo do pé, o dedão bem aberto. Isso aparece muito, fica muito ressaltado nas imagens. Isso mostra que ele andou sempre descalço, né? Para ele estar com os dedos abertos, mostra que ele andou sempre descalço, e mostra também o que está ali, ó. Aquele do meio, ele está usando espora e está de pé descalço, e está com os tentos passados entre os dedos. Isso vai fazer com que ele, né, deforme os dedos também. Mas isso me chama atenção porque nas imagens lá no Debré fica muito claro isso. O tropeiro Beriva, ou ainda Biriba, do sul do Brasil, atingiu seu maior relevo socioeconômico no cenário do tropeirismo nacional no século XIX, quando milhares de vacuns, cavalares e especialmente muares eram tangidos em pé com destino à Feira de Sorocaba, cidade fundada em 1661 em São Paulo. Estabelecendo os famosos caminhos das tropas, cujos pousos deram origem à formação de lugarejos e vilas, que hoje são importantes cidades gaúchas, catarinenses, paranaenses e paulistas. Ressaltar que essa divisão de estados, né, gaúcho, catarinense, paranaense, na época nem havia, né? Porque São Paulo vinha até aqui em Santa Catarina, vinha São Paulo, né? São lembradas no Rio Grande do Sul, Cruz Alta, Passo Fundo, Lagoa Vermelha e Vacaria. Em Santa Catarina, Lages, Campos Novos e Curitibanos. No Paraná, Guarapuava, Ponta Grossa, Castro e, em território vicentista, Itapeva, Itapetininga e Sorocaba, entre outras, claro. Também no fluxo de povoamento de certas regiões rurais de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui, então, a gente trouxe um mapa, né? já com a separação dos estados ali, mas que ele mostra algumas opções dos caminhos, né? Partindo desde ali das Missões, indo até Vacaria, ou partindo de Viamão,
ali das missões também a opção de não ir a Vacaria, mas subindo lá ali parece Xanxerê, vai passar em Campos Novos, né? E vai sair no Paraná em direção a Sorocaba. Acredito que deveriam ter mais algumas ramificações, mas aqui está o principal, né? Mapa da região, cortada pelos caminhos das tropas. Fonte, revista Globo Rural. E aí nós pegamos algumas imagens na obra de Debré, e nós achamos importante trazer para mostrar as dificuldades, né? E aqui tem uma que mostra a dificuldade, ó. Limite da província de São Paulo com Curitiba, registrado por Debré em 1827, que é uma ponte, deve ter sido, talvez até construída pelo governo, porque o governo fazia isso, né, no caminho das tropas, ia construindo, ia melhorando a estrutura, né? Aqui a travessia de um rio. A cena se passa no Jaguaricatu, que é Rio das Onças, a tradução, né? E também registrada por Debré em 1827. Assim, se vê bastante imagens, né, desse tipo de travessia, e a gente sabe que isso era uma coisa muito normal, né? Atravessar com toda a tropa pelos pontos onde eram possíveis, né, de se atravessar. O Biriva trazia peculiaridades na metodologia do seu trabalho rural, no encilhar do cavalo, no modo de falar, na maneira de cantar, na forma de dançar, no alimentar-se e até mesmo na originalidade de entrajar-se campesinamente. Enfim, possui uma identidade cultural que o distingue das demais no mosaico dos tipos regionais do Rio Grande. Isso dito por Paixão Cortes, né, no Danças Birivas do Tropeirismo Gaúcho. Ali aparece campeiros, proprietários de tropas na província do Rio Grande. Então seriam proprietários de tropas. E aqui trazemos um registro daqui de Campos Novos, né? Documento de uma época. Alvo Ferreira Lopes viveu pelas bandas de Campos Novos, Santa Catarina, nos primeiros decênios de 1900, em atividades variegadas na área pecuarista, desde peão de fazenda a tropeiro de bovinos, cavalares e muladas, sendo que, em função específica do tropeirismo, não dispensava a espada consigo. De gênio atrevidaço, se metia em entreveiros, o que veio lhe custar a vida. Esta rara e esmaecida foto é um documento de época. E isso tá no Danças Birivas. Afora a segurança maior para a tropa em enormes e grandiosas mangueiras de taipa, de pedra, ou em potreiros bem tapados ou fechados, o Biriva fazia seu pouso em barraca, ou a céu aberto, resguardado pela disposição das bruacas e canastras, no chão em fortaleza. Isto é, peças típicas cargueiras alinhadas no solo em forma de quadrilátero, cuja área central os tropeiros dormiam, protegidos adequadamente pelo ligal e coberto por seus ponchos. Desta maneira, não estavam sujeitos ao ataque eventual de feras silvestres. Ainda tais tropeiros amarravam externa e estrategicamente a fortaleza um ou mais cachorros para alertá-los à noite de qualquer situação estranha. Essa imagem que vai aparecer aqui, o seu Walter mostrou de manhã também, e seria a distribuição das bruacas e canastras, formando uma espécie de forte ou fortaleza, onde eles
montavam o seu local, né, a sua cama, na parte interna. Então vocês vão ver os cachorros nos cantos ali, né, e além do Honda, que está aqui no canto, perto do fogo, né, e eles estão dormindo na parte interna. A seguir está o detalhe. Ó, vocês vão ver lá em cima que é como se tivesse a vista lateral, né? A princípio é um ligal por baixo, outro ligal por cima, né? E ele está dormindo, como aparece na de baixo ali, bem no detalhe. Ó. Ele está dormindo, claro, daí ele vai estar coberto com o poncho, muito provavelmente embaixo vai estar pelegos da sua montaria e tudo mais, para ele ter condições de ter uma noite de descanso. Mas eu acho que aqui vale ressaltar que o pessoal, muitas vezes o pessoal que dança não se liga que isso aqui era a vida de fato, né? Isso aqui era a vida de fato, não é o encontro para dançar, né? A gente hoje é privilegiado, né? A gente vai lá, como nós vamos fazer, como o pessoal vai fazer hoje à tardinha, vem aqui, vestido, bonitinho, mas isso aqui é a vida de verdade. E engana-se quem pensa também, é o passeio do final de semana. Não, não é o passeio do final de semana. É o trabalho dos caras, é o trabalho que levava semanas e semanas para ir, semanas e semanas para voltar. Né? E são noites após noites, e não tinha, eu vou passar 2 noites ali, mas a próxima noite eu vou dormir num hotel, daí eu descanso, né? Não tinha. A próxima noite ia ser também ali, quando não, abaixo de chuva. Então, pensa que a vida não devia ser nada fácil. Quando não, Ubiriva abrigava-se do tempo em habitações coletivas toscas, amplas. Sob a responsabilidade das autoridades governamentais, havia também os ranchos e os potreiros, chamados de reiunos, habitações e pastagens públicas, sem custos à tropelagem, mas assentadas estrategicamente junto aos registros, né, aos registros de cobranças de impostos de trânsito das tropas. Então, como o seu Walter relatou de manhã, havia a cobrança dos impostos, né? Então, segundo a obra, haviam alguns locais em que o tropeiro poderia chegar ali e colocar sua tropa, ele não teria custo, só que o registro que ia cobrar o imposto dele era ali do lado. E aí ele, automaticamente, ele ia marchar com o valor do imposto. Deixa eu ler lá. Mangueira Redonda de Taipas, das ruínas da fazenda São João de Pelotas. No local, descarregava o tropeiro sua encilha, bruacas, canastras, jacás, surrões, facões e arreames campestres. Fazia seu café de tropeiro, degustava um torresmo, pilava um charque para uma paçoca, tomava chimarrão, preparava seu revirado de feijão de panela, em trempe e desenvolvia outras atividades, como retemperar ferradura, em forja, afiar o facão de mato, em rebolo, costurar contentos, costurar as cordas rompidas, né? Trem de viagem, e em momentos de lazer, compartilhava com os demais companheiros de outras comitivas, refazendo-se do cansaço físico e espiritual, cantando ao som da viola de 12 cordas e dançando roseteado, na terra dura do galpão, temas das modas dos antigamente. Então, nesses momentos de descanso é que, eventualmente, se deduz, e é isso que o Paixão trazia, que eventualmente se faziam as danças em alguns momentos de confraternização. O pintor Thomas Ender, em torno de 1817, nos deixa estas preciosas lâminas que falam bem alto desse local e dos momentos desses arrieiros de mula, pelos caminhos das tropas, por esse Brasil rural distante.
Isso está no Danças Birivas do Tropeirismo Gaúcho. Também um galpão, ó, um galpão, ali está os cargueiros, lá no detalhe também, ó, algumas peças, né, chapéu e tal. E seria uma das opções de galpão onde eles pelo menos tinham uma cobertura, né? Então, são alguns, como eu falei, são algumas considerações que a gente queria fazer daquilo que o Paixão observou, e vou comentar um pouco agora, direcionar um pouco do que a gente percebe do trabalho do Paixão voltado às danças birivas. No momento que o Paixão reuniu as informações sobre as danças que hoje a gente faz e que são disponíveis, entendemos, e isso é opinião nossa, tá? Isso é opinião nossa, que a forma de trazer essas danças para os dias atuais e torná-las conhecidas foi através do concurso, para que, aproveitando um modelo já existente e que funcionou muito bem, que é o concurso, aproveitando esse modelo para tornar a dança popular, ou para popularizar a dança, né? Infelizmente, e eu digo infelizmente, são poucos os grupos que conseguem se manter trabalhando e trazendo a dança biriva. E eu entendo, até por ter ensaiado e por ter dançado um pouco, que um pouco disso é porque ela é um trabalho pesado. A dança é cansativa, requer uma força de vontade bastante grande para os grupos, que nem todos têm, né? A gente tem que ressaltar alguns que estão fazendo o trabalho. O Negucho está fazendo o trabalho, o pessoal do Quero fazendo o trabalho, o Simon fazendo os trabalhos, e persistentes, pessoas que persistem, né, puxando à frente para que a coisa não pare, porque não é tão simples, né? São danças relativamente cansativas, exigem bastante em termos de ensaio, para que fique um negócio mais apresentável. Falar um pouco sobre o espetáculo em si, minha opinião também, porque por vezes a gente tá avaliando e encontra sempre opiniões um pouco contrárias. Algumas pessoas vão dizer: mas o que vocês estão fazendo não se fazia na época. Lógico que não. Não tinha a intenção espetáculo naquela época, e hoje tem. Então eu quero só registrar, e a Gabi está aqui, a Gabi que me ajudou a montar esse material, e que a gente trabalha junto durante esse tempo todo. A Gabi presenciou junto comigo a primeira vez que a gente foi para a Europa, quando foi para Portugal, e nós retornamos, isso foi em 2011, e registramos a viagem e levamos para o Paixão, né, por Paixão ver o material que a gente tinha feito, vídeos, fotos. Vamos mostrar muita coisa para ele. E a preocupação do Paixão, qual foi a preocupação maior, assim, que a gente percebeu? Ele olhava aquilo. Qual foi a preocupação maior do Paixão? Saber se a gente tinha feito a dança exatamente da maneira que a gente fazia aqui. Mas aí eu pergunto para você, será que a preocupação dele era que a gente não desvirtuasse? Não. Pelo contrário. O Paixão perguntou para nós, mas vocês fizeram alguma coisa para espetáculo? Porque senão o pessoal não para assistir. Então olhem bem, não distorcendo, mas assim, mas o que nós entendemos?
aquilo que a gente tinha de melhor, levar o que a gente tinha de mais bonito, aquilo que a gente tinha para chamar a atenção do público, do leigo, principalmente de outros povos. Então, assim, levamos a dança e a vestimenta da forma que a gente dançava, mas levamos o que tinha de mais espetaculoso, de mais, né? Tem a oportunidade de fazer um pau de fitas ou de fazer uma dança mais simples? Não, vamos fazer um pau de fitas. Vamos fazer tudo aquilo que pode chamar mais atenção. Mas eu tenho um tempo reduzido. Pega só uma parte de uma determinada dança, mas aquela dança não pode faltar. Uma jardineira não podia faltar, uma faca maruja não podia faltar, e assim por diante. Então, eu achei importante trazer isso para o conhecimento de vocês, que o Paixão nos cobrou isso, se a gente teria levado uma coisa mais espetacular, que era para que atraísse a atenção do público. O que mais, Gabi? Não sei como estamos de tempo. 2h15. Então, assim, acho que era isso mais ou menos o que a gente tinha para o momento. Como eu disse, apenas considerações, buscamos algumas coisas que a gente julgava importante trazer dentro de um estudo muito maior, né, de tudo que o Paixão buscou. Agora, na sequência, nós vamos ter as danças birivas com as suas particularidades, cada uma delas, né? E, da minha parte, agradeço a atenção de vocês, fico à disposição se tiverem alguma pergunta que eu possa auxiliar.